Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Jéssica Modesto. Ela é CEO de um escritório de advocacia que leva o seu nome, Jéssica Modesto Advogados Associados, e ela também é presidente e fundadora do NID, que é o Núcleo de Estudos e Evolução do Direito. Doutora Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada, Daniel. Como vai? Tudo ótimo. Para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, doutora Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus passos no direito. Como foi o seu ingresso na área? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessa história para a gente. Muito obrigada. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu nunca sonhei em ser dona de um escritório. Não era um sonho meu, não era uma coisa que eu planejei desde que eu entrei no direito. Eu comecei o direito porque eu amava o que a minha mãe fazia, minha mãe é advogada, e meu pai é registrador imobiliário, e eu gostava dessa área de direito. Só que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer depois. E comecei a trabalhar num cartório de registro imobiliário. Eu sou muito amiga do meu primeiro chefe, que é registrador imobiliário. Não trabalhei com meu pai, trabalhei com outro registrador. E nesse tempo eu acabei desenvolvendo um amor muito grande pelo direito notarial e registral. E engraçado que isso nem é ensinado nas faculdades. Ele passa batido, mas eu no dia a dia, trabalhando no cartório, me aproximei muito dessa área. Então, assim que eu me formei, eu decidi que eu queria advogar nessa área, advogar na área de direito imobiliário. Entrei para um escritório que me acolheu muito bem, de quem eu ainda sou grata até hoje. Eles foram muito bacanas quando me incluíram no quadro deles de advogados. E lá eu aprendi muito, desenvolvi mesmo o dia a dia como advogada. Acontece que eu sou uma pessoa eternamente insatisfeita, eu acho. Isso pode ser bom, pode ser ruim. A minha insatisfação me faz com que eu nunca esteja satisfeita exatamente como eu estou agora. E ali eu cheguei num momento em que eu queria mais, eu queria e podia muito mais, e aquele escritório já não cabia dentro de mim. Então eu decidi largar o escritório e desenvolver meu trabalho sozinha, com a pequena cartela de clientes que eu já tinha. E então eu trabalhei todos os dias, acho que de 8 da manhã até meia-noite. Eu só fazia isso na minha vida. Eu trabalhava, 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 captando clientes e buscando de todas as formas um aumento do número de clientes. Então, graças a Deus e ao trabalho, a gente vê que desenvolveu e aumentou a cartela de clientes até que eu precisei de ajuda de outra pessoa. Então, eu conheci a doutora Carla, que é minha sócia no escritório, e eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com ela. Ela, ela começou a trabalhar comigo. Antes disso, ela nunca tinha advogado antes. Ela passou a advogar comigo e ela já tinha quase 50 anos de idade. E ela se desenvolveu maravilhosamente bem. E hoje é uma processualista incrível e eu tenho muito orgulho. Depois disso, a gente teve uma necessidade de alugar uma sala física, porque até então não tinha. E aí o escritório foi começando a ganhar corpo, porque a gente saiu de um coworking para uma sala física que já começou a ter a nossa cara. Depois veio mais uma advogada com quem a gente trabalha até hoje, que é a doutora Roberta, que veio muito parecida comigo, porque quando eu comecei, eu queria advogar, eu botei currículo em trilhões de lugares. Eu fui atrás, eu bati na porta, eu me lembro de chegar em casa com o pé doendo, todo machucado, de tanto que eu andei com aquele salto distribuindo currículos. E ela fez muito semelhante, ela ligou e disse que queria falar com a diretora jurídica do escritório. Quem sou eu? Naquela época não tinha nem ninguém, era tão pequena a nossa equipe, era quase ninguém. Então a gente conversou e ela disse que queria trabalhar no escritório e que queria conhecer a gente, me passou o currículo. Quando ela foi para a entrevista, já estava certa que eu queria adicionar ela no nosso quadro. E ela foi muito corajosa, porque na entrevista ela chegou e eu falei: Você quer trabalhar? Eu fiz a proposta, ela disse que sim. Falei: Você pode começar hoje, agora? Ela, posso. E até hoje ela trabalha conosco e se desenvolveu. Era recém-formada quando começou e hoje é uma advogada incrível, brilhante, uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho.
e que eu tenho muita felicidade de conviver. E assim a gente acabou se desenvolvendo, o escritório ganhou outro local, a gente precisou crescer mais, porque a equipe cresceu mais. Então, hoje a gente conta com uma equipe são 4 advogadas aqui no Rio de Janeiro, mais um rapaz que trabalha com um serviço externo, além do nosso estagiário, além da nossa responsável pelas pesquisas e questões administrativas. A equipe foi crescendo e hoje eu posso dizer que é um sonho que eu nem tinha sonhado, mas que de fato tomou um corpo e me dá uma gana danada de desenvolver cada vez mais e crescer e crescer. A gente depois, esse ano, a gente já foi para São Paulo também, temos um escritório físico em São Paulo, e além disso eu já tenho há mais de 2 anos um escritório físico também lá em Portugal, no Porto. Que legal, hein? Muito trabalho, muita dedicação, parcerias sólidas que foram fechadas e hoje em dia você compartilha um pouco dessa experiência com a gente. Doutora, só para a gente entender, você se desenvolveu no direito imobiliário, mas agora você continua atuando nessa área ou você também aglutinou outras áreas nesse seu trabalho? Então, na verdade, a minha paixão pelo direito notarial e registral me levou a 2 pós-graduações. Uma eu fiz aqui no Brasil e uma, há cerca de 3 anos atrás, eu fiz lá em Portugal. E uma das cadeiras da minha pós-graduação foi a nova lei de cidadania portuguesa. E por conta dessa lei, que tinha acabado de mudar, foi em 2017, os netos de cidadãos portugueses não podiam mais, os netos de cidadãos portugueses passaram a ter o direito de adquirir a cidadania portuguesa. Então, com isso, abriu um livro imenso de possibilidades. E só se eu não fosse uma pessoa tão agarrada nas oportunidades que eu ia deixar passar isso. Então, é lógico que a gente fez um trabalho em cima dessa nova lei e eu fiz uma parceria com a minha sócia lá em Portugal, em que a gente passou a captar também clientes que desejavam fazer cidadanias portuguesas. No início, eu me lembro como eu fiquei feliz quando eu fechei o meu primeiro cliente. Eu não tinha nem escritório, nem nada, a gente ainda estava trabalhando cada um, tanto a minha sócia lá em Portugal quanto a gente aqui ainda não tinha nem escritório físico. E assim a gente foi vendo que as coisas foram funcionando e fomos criando também nosso próprio método. Então, hoje eu posso dizer que o escritório trabalha firme com direito imobiliário, que é a minha área de paixão, tenho que dizer, com a cidadania portuguesa, que agora acabou de ter uma modificação de novo, que ampliou ainda mais o direito dos netos de cidadãos portugueses. E a gente também faz a área de direito de família e as áreas cíveis, principalmente para clientes que já são do nosso escritório. O que acontece é que a gente aglomera e a gente nunca perde ninguém. Então, uma vez que o cliente chega para o nosso escritório, ele quer passar tudo que ele precisa para o escritório. Então, ele não quer saber se eu não faço a determinada área, ele quer que eu atue naquela área. É óbvio que tem algumas áreas que são incompatíveis comigo, direito do trabalho, direito tributário, isso eu não faço e acabo indicando algum colega próximo. Mas, em geral, direito civil, direito de família, direito imobiliário e cidadanias portuguesas, principalmente direito luso brasileiro, a gente atua de forma ampla. Me chamou a atenção, doutora, que você mencionou que o escritório desenvolveu o seu próprio método. Eu queria entender um pouquinho, que método é esse? Que maneira é essa de atuar? Fala pra gente. Bom, na verdade, a gente tem um método geral de como atender o cliente. Isso é algo que eu levo escrito, inclusive eu tenho um caderno que eu botei princípios da GM. Eu sou uma pessoa muito próxima dos outros. Eu gosto do contato com as pessoas. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de entender o que realmente o outro sente. Então, o principal método do escritório é um atendimento humanizado, um atendimento próximo. Aquele que o cliente chega no meu escritório e eu não vou ficar olhando para o relógio, porque a gente tem 1000 consultas marcadas. Eu não marco uma consulta atrás da outra, a não ser que seja um momento profissional assim mais complexo, porque existem algumas ondas de alguns casos que a gente pega, mas em geral é sempre uma consulta marcada com bastante tempo, em que eu olho no olho do cliente
e a gente consegue sentir realmente o que o cara está sentindo, o que a pessoa está sentindo. Então, o que eu acho que é o principal método do escritório, atender cada pessoa não como um número ou como uma cifra, mas como alguém que realmente precisa ser entendido e ser atendido com todo o carinho e empatia possível. Então, hoje, todos os meus clientes, todos, têm o meu telefone pessoal. Eu só tenho um número e eles todos têm o meu número. Então, lógico, outras pessoas podem atender, mas no final das contas, se precisar falar comigo, eles vão me mandar uma mensagem e vão ser respondidos. Todos são. Além disso, a gente, por exemplo, para a cidadania portuguesa, a gente desenvolveu um método próprio para este tipo de processo. Nesse caso, a pessoa que pede a cidadania, muitos escritórios, o que eles fazem? Pega a documentação do cliente e envia para o consulado. A gente já não faz isso, porque o que me interessa, é lógico que financeiramente o escritório se mantém com o número de clientes, mas eu ganho muito quando os clientes ficam, porque entra uma cidadania de um, depois eu vou fazendo a família inteira. Então, se meu trabalho não for excelente, não vai valer a pena para mim. Além de queimar meu nome e eu não dar o andamento necessário. Então, hoje, meu cliente de cidadania, por exemplo, não faz trabalho nenhum, não tem nada para ele fazer. Eu faço tudo. A gente faz desde as buscas das certidões que eles não têm, depois a gente faz um estudo assim super detalhado de todas as informações, desde Portugal até a última pessoa interessada em adquirir a cidadania. Se tiver qualquer coisinha a ser retificada, a gente já indica antes. Nós também fazemos o serviço de retificação para o cliente. Só depois de estar tudo correto é que a gente vai para a parte de checklist final, em que a gente junta toda a documentação, passa novamente para ver se está tudo correto e envia direto para o nosso escritório em Portugal, onde minha sócia recepciona, preenche todos os formulários necessários e dá entrada direto na conservatória. Com isso, a gente consegue ganhar muito tempo, porque o meu cliente, ele não precisa se preocupar com exigências futuras. A gente tem é lógico, não tem como garantir 100%, mas eu garanto que em torno de 90, 95% passa totalmente sem exigência alguma. E os poucos que tiveram algum tipo de exigência são exigências pequenas e sanáveis de forma rápida. Então, esse nosso método é, é o grande capitão do nosso cidadania portuguesa. É como a gente movimenta o processo e acabou tendo um bom nome no meio do pessoal que busca cidadanias. Doutora, eu tenho feito muitas entrevistas e também com operadores do direito. Advogados, advogadas, todos relataram mudanças importantes e substanciais durante o período de pandemia e também nesse pós-pandemia. No seu trabalho, aí no seu escritório com os seus colaboradores, houve mudanças importantes? Vocês se adaptaram a essa nova realidade? Trabalharam no sistema home office? Conta um pouquinho para a gente como vocês se organizaram para continuar atendendo as demandas dos clientes. Sim, Daniel, essa foi um momento mesmo complicado, não só para mim, como para acho que todos os advogados que atuam, né? A gente, no início, ficou muito assustado, porque boa parte do nosso trabalho é feito de forma pessoal, então os clientes não são acostumados a fazer entrevistas ou consultas de forma online, e a gente teve que adaptar isso. É lógico que a primeira preocupação da gente foi com a saúde de todo mundo, não só minha, mas de todos os colaboradores, e óbvio, todos foram para home office, e incrivelmente tudo se desenvolveu muito bem, foi ótimo. A gente conseguiu manter a nossa rotina de trabalho de uma forma muito proveitosa. E eu acho que eles acabaram ganhando também muito em qualidade de vida, porque realmente, se você faz home office, você consegue se adaptar e no seu dia a dia você consegue fazer uma rotina só sua. Então, eu achei tão proveitosa esse home office que a gente, mesmo depois que voltou, e a gente já voltou a atender presencialmente também, mas a gente voltou e eu mantive sexta-feira e segunda-feira de home office. Porque eu acho, sinceramente, que é muito triste quando a pessoa passa as suas horas úteis, a maior parte das suas horas úteis dentro de um escritório, fazendo um trabalho que às vezes nem demandaria que ela ficasse tanto tempo ali. Então, com a segunda e sexta-feira em home office, a minha equipe pode
pode criar umas novas possibilidades de rotina. Então, eles podem se dedicar a um hobby novo, eles podem ficar mais livres também para trabalhar. Então, algumas pessoas aqui do meu escritório, elas conseguem produzir muito mais de noite, outras conseguem produzir muito mais durante o dia, outras preferem, no meio do dia, vai para a academia, faz uma ginástica, volta. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, trouxe muitos problemas, mas também trouxe outras possibilidades e oportunidades. E essa foi uma delas que eu mantive e vou manter enquanto for necessário. Enquanto eles se sentirem também à vontade, a gente vai manter assim. Que legal. Importante, interessante escutar isso. E eu quero, inclusive, me apropriar um pouco do seu conhecimento, embora você tenha dito que não trabalha com direito trabalhista, mas eu gostaria de escutar pelo menos um comentário sobre as várias mudanças que vêm sendo promovidas por meio do Legislativo Federal e também por conta dos decretos e medidas provisórias que foram oficializadas pelo Poder Executivo Federal, Presidência da República, no que tange às relações de trabalho. Então, muitas alterações foram feitas e os especialistas indicam possibilidades de aumento na carga de processos que serão ajuizados na Justiça Trabalhista. Que avaliação a senhora faz deste tema, se a senhora concorda com essa possibilidade do aumento de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, doutora? Então, na verdade, eu acredito que vai ter mesmo mudança, porque o direito do trabalho já tinha passado por uma grande mudança. E com a pandemia, as pessoas foram obrigadas a passar na marra por modificações de métodos de trabalho. Então, é óbvio que para uns vai funcionar, para outros não vai funcionar. E as leis, como elas foram criadas nesse momento assim tão emergencial, elas não previam algumas dificuldades futuras. O sistema que foi criado, ele não se sustentava por si só. É lógico que a gente tem uma gama de empresários que não tiveram qualquer tipo de apoio político da política pública. Os empréstimos que foram prometidos não foram dados. Então, é óbvio que a quantidade de empresários que teve que fechar os seus estabelecimentos, que não conseguiu arcar com os encargos trabalhistas, eles vão acabar dando início a uma demanda dos trabalhadores que precisam ver os seus direitos compensados e que, por outro lado, não tem também para onde correr. Porque hoje a gente sabe que uma pessoa que sai de uma empresa, no meio da pandemia, a gente ainda pode dizer que está no meio, porque apesar de parecer que está tudo bem, as coisas estão piorando de novo com relação à saúde pública. Então, é óbvio que a gente vai ver muita gente reclamando, e não é só nessa área. É a área de direito de família, que todo mundo está divorciando. São várias mudanças interessantes que vão acontecendo por causa dessa pandemia. E não tem para onde correr, a gente tem que seguir adiante e procurar novos meios de adaptação desses problemas. Legal, doutora Jéssica, gostei do bate-papo, parabéns pelo seu trabalho, viu, entrevista excepcional, desejo muita sorte, muito sucesso e que você volte em outras ocasiões aqui ao programa para contar novidades do seu escritório, tá legal? Foi um prazer muito grande, Daniel, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que precisem. Com toda certeza voltaremos a gravar outras entrevistas em outras ocasiões. Muito obrigado. Grata. Eu conversei com a doutora Jéssica Modesto, CEO do escritório de advocacia que leva o seu próprio nome. Jéssica Modesto, Advogados Associados. Ela também é presidente e fundadora do NID, que é o Núcleo de Estudos e Evolução do Direito. Empresários de Sucesso, o canal do empreendedorismo.